Olá, tudo bem? Vocês saíram da formação, mas a formação não saiu de vocês. Vamos lá para o nosso caviar pedagógico, que é o plano de desenvolvimento individual. E eu vou explicar para vocês, eu vou começar, porque eu prometi 2 modelos, um preenchido e o outro formatado. Eu vou começar pelo modelo preenchido, que serve de base também para vocês preencherem o modelo, a sugestão de modelo de PEI para a sala de aula regular. Na formação, uma das nossas colegas nos trouxe a bela notícia que ele já está sendo formulado e que vai ficar um novo plano, né, um novo PEI será instaurado no município, a gente só não sabe quando. Então, enquanto isso, vamos ficar com esse caviarzinho, ok? Não hesite em mandar suas dúvidas e sugestões pra gente, tá? Eu acredito que as meninas devem abrir o grupo do WhatsApp. Tem um estudo de caso, se você se sentir à vontade e escrever, detalhar o caso, eu posso estar dando esse feedback para vocês, tá certo? Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar sobre o modelo preenchido do PEI, do AEI. E a partir dele você já tem uma noção de como vocês devem fazer o PEI da sala de aula regular, tá? Vamos lá? Será que eu consigo virar a câmera? Eu acho que eu não consigo virar a câmera. Então eu vou pegar a parte do papel. Vamos lá. A gente começa com essa página aqui, tá? Modelo de PEI. No começo vai ter os dados de cada pessoa. O nome, a data de nascimento, se ela tem ADI, se ela não tem ADI, se ela faz terapias em outros ambientes, se faz terapia em outros ambientes, onde, o contato das pessoas. Então é importante vocês terem essa noção. Porque às vezes a criança estuda em uma escola pública, mas tem um plano de saúde e recebe terapia por esse plano de saúde. Então, se ela recebe terapia por plano de saúde, é interessante vocês pegarem o contato dessas pessoas e sugerir uma visita na sala de aula. Lembra? Vamos chamar a saúde e a assistência social para a dança. Vamos chamar a galera para o baile. Então, é importante você colocar aqui quantas horas e que horas, porque também a criança, por exemplo, pode chegar cansada em sua sala de aula, porque veio de outras terapias, porque já recebeu bastante estímulo e talvez ela não renda em sua sala de aula por causa disso. Tá? Então, basicamente, tem os dados aqui, está preenchido. E aí embaixo eu coloco planejamento anual. Janeiro de 2024, que geralmente a gente tem ali a semana pedagógica, a jornada pedagógica, eu coloco ali a avaliação, tá? Essa é uma data imaginária, tá bom? Lembra que a gente chegou a conversar sobre o calendário do município. Então, você faz esse planejamento anual de acordo com os dados do município. E aí eu coloquei março, abril e maio, fazer as primeiras intervenções, visitar a sala de aula e reunião com os professores. Esse é o modelo do AEI. Então, a professora do AEI pode planejar o seguinte: eu preciso ver essa criança dentro da sala de aula regular. Ouvir esse professor. Qual é a principal queixa? Lembra do exemplo de eu pegar nela, tocar o físico na sala de aula regular? Meu objetivo é que ela aumente o tempo de sala de 5 minutos para 10 minutos. Já no EE ela não tem esse problema, mas ela precisa aumentar o tempo de concentração em um ambiente mais ruidoso, mais barulhento. Então, isso pode ser falta do objetivo. Por isso que é interessante, e se possível, claro, você visitar a sala de aula dos seus alunos do AE e observar ele dentro daquele contexto. E aí você pode orientar o professor: olha, professor, que tal você fazer assim, você fazer assado? O que você acha? E dar sugestões de acordo com a sua impressão e sua expertise, porque até onde eu sei, os professores do AE precisam ter uma especialização na área, que muitas vezes o professor de sala de regular não tem. Então, isso seria muito importante, muito válido, se você puder aplicar. E aí, em junho, eu coloco para você fazer uma nova avaliação, porque agora você vai avaliar a sua intervenção. A primeira avaliação vem por parte da observação. Vem de você olhar o educando, detectar suas principais potências, detectar seus principais déficits e avaliar para fazer um modelo interventivo, beleza? A segunda avaliação, agora você vai avaliar a sua intervenção. Esse objetivo foi alcançado, não foi alcançado, por que não foi? Quais as alterações e quais as coisas que eu já fiz? Joia?
Julho, agosto, setembro, eu faço a segunda visita na sala de aula regular para observar o meu aluno e ver se deu certo ou não. Em outubro, eu faço uma nova avaliação. E, por fim, novembro e dezembro, eu já começo a fazer as intervenções avaliativas para a meta do ano de 2025, certo? Então, você precisa já deixar no PEI tudo que ele adquiriu, né, as avaliações bonitinha, e já coloca as metas, porque o professor que pegar ele no ano seguinte já sabe as metas e as avaliações que ele já tem ali. Ele só dá continuidade a partir daquele ponto. Mas lembre-se, nós estamos colocando os trilhos com o trem em movimento, tá? E aí eu coloquei uma página de observações que você deve registrar. Visitei sala de aula, conversei com o professor fulano, fizemos as seguintes intervenções. Intervenção deu certo, intervenção não deu certo. E aí chamamos a família, tal data, tal hora, por tal motivo. Então, sempre que possível, as informações do aluno devem estar aqui sendo registradas como se fosse uma avaliação do dia, né? Das intervenções e das demandas. Aí vamos lá para o corpo do plano, certo? Aí aqui a gente coloca assim, ó, janeiro, né? A avaliação. Essa avaliação é um documento à parte, beleza? Essa avaliação você deve descrever as técnicas e os métodos que você fez para avaliar o educando, para dizer se ele lê, se ele não lê, se ele não escreve, se foi atividade diagnóstica escrita, se foi um jogo de concentração. Nessa avaliação é um outro documento, que pode estar em anexo junto com o PEI, tá? Então, essa avaliação tem que ter só um parecerzinho básico. Ó, ele sabe isso, ele não sabe isso, eu usei tais técnicas, eu usei tais métodos. Isso não entra no PEI. A avaliação é um documento à parte. E aí, visita na escola, no caso, visita na sala de aula. Visitei, fui bem recebida, não fui bem recebida, né? Professor colaborativo, professor resistente, professor inacessível, né? Então, você coloca essas observações, né? Discreta, para não prejudicar o coleguinha, né? É importante a gente ressaltar isso. Pronto. Aí tem um quadrozinho. Principais dificuldades e principais potencialidades. Aí no exemplo daqui, qual é a principal dificuldade dessa criança? É a coordenação motora fina e a organização visoespacial. É uma criança de 9 anos, autista nível 2 de suporte, já faz a leitura e já usa a escrita como modelo de organização. Mas qual é o problema? Quando ela está usando a escrita como um instrumento de autorregulação, ela gosta de escrever para se autorregular, ela é pré-silábica silábica, porque ela escreve tudo junto, tudo rápido, sem intervenção. Quando eu vou fazer a avaliação, eu percebo que ela escreve já de forma ortográfica, desde que ela tenha a modelagem visual e a modelagem auditiva. Então, eu viro para ela, por favor, escreva borboleta. Borboleta. Escreve. Ela escreve. Eu coloco o dedinho e agora escreva voa. 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 Muito bom. Borboleta voa. Dá um espaço de um dedo. No espaço de um dedo. Céu. Céu, ela escreve de forma ortográfica, mas ela precisa dessa modelagem, ou seja, o que isso me diz? Que ela não tem uma noção visoespacial trabalhada, aprimorada. Então, ela faz letra grande, ela faz letra cursiva, ela não entendeu que tem margem. E, principalmente, ela não entendeu que a escrita é usada como uma forma de comunicação. Então, se ela não sabe ou se ela não entendeu, ela precisa ser ensinada. Beleza? Então, essa era uma das dificuldades dela, para estar na sala do segundo ano, a terceiro, 9 anos. Enfim, escrita, principais dificuldades. Escrita e leitura de pequenas frases. Ou seja, ela não lê de forma fluida. Ela já sabe ler, mas ela não lê, por exemplo, a borboleta voa no céu. Ela vai ler eta, lê de novo, borboleta, voar, oar,
Kel. O C tem som de K, né? O fonema. Kel. Kel. Céu. Pronto. Agora lê completo para mim. A borboleta voa no céu. Ela não consegue fazer isso. Ela vai voltar para o processo silabando. Então, ela lê palavras, mas não lê frases. O fluxo de leitura, velocidade, pausa, ortografia, acentuação, tudo isso é pauta da leitura. Então, eu tenho que saber em que nível ela está para eu levar ela para um nível um pouquinho maior, visando uma leitura fluida e eficiente. Comportamento. É uma criança que é inquieta, não tem muito tempo sentada. Na época da intervenção, ela não ficava 8 minutos sentadas. E, Esther, como é que você sabe que é 8 minutos? Durante a minha avaliação, tem um timezinho no meu celular e eu tenho um time de controle, cronômetro. Eu inicio a avaliação, eu faço cronômetro e vou anotando fatos e dados, registre. Então, ela não fica mais de 15 minutos sentada, ela não fica mais de 8 minutos sentada. Como você sabe, porque durante a avaliação eu coloquei o cronômetro e por mais de 3 vezes o tempo médio de que ela permaneceu sentada é esse. Ok? Agora, já aquilo que é potente nela, uma boa comunicação. Ela fala tudo, mesmo sendo de nível 2 de suporte, a comunicação dela é super eficiente. Tem horas que ela não fala porque ela não tá afim de falar com você, ela não tá afim de te dar ibope. Mas ela fala e quando ela fala, ela consegue se comunicar. Eu vou no banheiro fazer cocô. Eu quero sair para merendar. Eu não quero ficar mais aqui porque eu tô enjoada. Né? E às vezes ela chama pelo próprio nome. Por exemplo, Esté tá chateada, Esté tá cansada, Esté quer ir embora. É uma comunicação eficiente através da oralidade. Então, isso é uma boa potência que a gente pode utilizar para ampliar esse discurso de comunicação. Ó, a comunicação de novo na mesma criança, comunicação através da escrita e comunicação através da palavra. Ou seja, ela precisa usar os artigos, ela precisa completar. Então, Esté quer ir. Esté quer ir. E ela começa a agitar, Esté quer ir. Aí você vai modelar. Esther quer ir para onde? Ela vai responder. Para a cantina. Esther quer ir para a cantina? Sim, Esther quer. Ah, entendi. Esther quer ir para a cantina. Para quê? Esther quer ir para a cantina. Aí ela vai responder. Para quê? Comer. Entendeu? Vocês não sabem, mas eu sou esfomeada. Esther quer ir para a cantina comer. Ah, muito bom. Tem horas que você vai conseguir fazer isso. Tem horas que ela vai levantar e vai te deixar falando sozinha que você não vai conseguir fazer essa modelagem. Para isso, você tem que conhecer o seu educando. No caso dessa criança de modelo que eu usei aqui, ela suporta esses questionamentos. Então, ela já está no nível que ela suporta, ela já está no nível que ela precisa entender, mesmo que seja chato, que ela não vai sair, ela não vai para a cantina comer, enquanto ela não construir a frase completamente perfeita. Entendeu? A outra potência dela, ela tem uma autogestão muito funcional. O que é autogestão? O colega falou, né? Ah, eu percebo que ela deixou de ir para beber água e sair tanto da sala por conta do vínculo positivo que a gente construiu. Isso é possível. Então, ela já tem uma boa quantidade de autogestão, que é aquela que ela já quer chutar o pau da barraca, ela já quer levantar, mas mesmo assim ela se autorregula para suportar aquele tempo. No início eu contei que ela usa a escrita como um processo de autorregulação. Então, às vezes ela começa, abaixa aqui, ó, e ela começa a escrever. Ela não tá mais prestando atenção na professora, porque ela tá se autorregulando através da escrita. Ela começa a escrever várias palavras sobre vários assuntos completamente sem conexão. Mas é uma forma dela se autorregular. Então, isso é bom. E eu utilizo isso como um reforçador, como uma modelagem para uma nova aprendizagem. Ela se interessa pela escrita, é um potencial, e ela tem um perfil sensorial. Ela ama cheiros, de todos os jeitos. Então, o que eu fiz? Eu separei cheiros. Nessa formação, eu não dei para vocês, e nem discuti porque eu fui fiel ao tempo, o primeiro socorro pedagógico. É uma invenção minha, eu acho, né? A gente diz que cria nada, se cria, tudo se copia. Mas até onde eu sei, o primeiro socorros pedagógicos foi uma estratégia que eu desenvolvi ao longo da minha vida, da minha praxis pedagógica. Por quê? Porque eram recursos que quando a criança começava a desregular e eu não sabia mais o que fazer, eu ia pegando. Ah, deu certo isso com a criança, então eu coloco no meu primeiro socorros, entendeu? É um conjunto de criptonitas, quem estava na formação sabe. Então, por exemplo, com ela, primeiros socorros dela tem essências.
Tem creme de cabelo, tem creme de mão, hidratante, tem... o que mais, minha gente? Perfume, entendeu? Então a gente passa, ela cheira, ou então eu deixo ela cheirar o meu cabelo, a sensação de pegar no cabelo, entendeu? Aí eu passo um creme de cabelo no meu e deixo ela cheirar, ou então ela fica mexendo no meu cabelo. Isso é uma forma... ela tem um perfil sensorial, e crianças de perfil sensorial têm um potencial ótimo de a gente buscar o reforçador. Quer tocar no cabelo da Proesté? Ó, o cabelo tá pronto, mas peraí, vamos fazer o seguinte, ó, faça essa atividade primeiro e aí eu solto meu cabelo pra você 1 minuto. Aí coloco o timer, deixo minha cabeça e ela começa a brincar com o meu cabelo 1 minuto. Eu parei, pronto, já olharam meus cabelos brancos, né? 40 anos, ninguém me deu os parabéns. Eu disse que era pra bater parabéns pra mim e vocês não bateram. Isso não é justo. Mas vamos lá. A organização do atendimento vai seguir. Eu coloquei, eu só tinha, porque aqui é o IA, certo? A gente só tem 1 hora, 50 minutos aproximadamente. Então, o que eu dividi de 15 em 15 minutos? 15 minutos eu vou trabalhar comunicação. 20 minutos eu trabalho linguagem oral ou escrita. Tem 5 minutos de pausa, que é distribuído ao longo do atendimento. 15 minutos de motricidade fina e 15 minutos de matemática. Lembra que eu te falei? Não vale você dizer para a família que você só pode ficar com a criança 2 horas em sala de aula. Sim, mas nessas 2 horas você propõe fazer o quê com essa criança? Então, detalhe, eu só quero 15 minutos de leitura, 15 minutos disso aqui. E coloco os reforçadores no intervalo para você encher sua hora. Quem não sabe o que quer, quando encontra, não sabe o que fazer. Entendeu? Então, planeje as suas ações, planeje com efetividade aquilo que você vai fazer dentro daquele seu tempo, certo? Não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar menos com mais eficiência. Em vez de você ficar criando na hora, pensando, outra hora já tá lá tudo descrito. Você só vai fazer adaptar com criatividade aquilo que for solicitado na hora, certo? E aí eu começo. Objetivo 1. Nesse plano, eu só coloquei 5 objetivos para serem alcançados no primeiro semestre. Então, teve uma coleguinha que perguntou qual o tempo desse PEI. E aí, eu expliquei que o ideal seria de 3 em 3 meses, né? Mas aqui, os meus objetivos foi o objetivo de 6 meses. Então, do primeiro semestre, eu quero 5 objetivos. E aí, eu coloquei um objetivo, um só, para cada área do conhecimento. Um objetivo socioemocional, um objetivo na matemática, um objetivo na linguagem. E os professores de área, faça seu objetivo. Quantos objetivos você acha que pode alcançar ao longo do semestre? Então, eu quero, com o objetivo, criar vínculo com esse educando. Objetivo do socioemocional. Eu quero ensinar que ele pule. A criança com 9 anos não sabe pular. Então, a educação física adaptada, vamos trabalhar esse motor, porque não pula, é alguma coisa do corpo, do osso, enfim, né? Cada um com sua expertise. E aí vem um modelo com os objetivos. E aí, embaixo dos objetivos vem assim, objetivo 1 de aprendizagem. Aí você escreve qual é o seu objetivo. Embaixo, repertório atual. Repertório que eu quero conquistar, os materiais e como eu vou estimular no EE. Então, eu vou ler, não, né, já são 18 minutos, mas só vou ler um, tá? Ele diz assim, qual é o objetivo da aprendizagem? Construir um vínculo terapêutico, conhecendo os limites emocionais e acadêmicos entre nós, estabelecendo combinados e aumentando o tempo de atenção focada. Esse é o primeiro objetivo. Repertório atual. Resistência em seguir rotina. Testa a regra, observa a minha reação, apresenta gritos, batida na mesa, tapa em si e em mim quando é contrariada. Tem baixa atenção focal e levanta-se várias vezes durante o atendimento. Esse é o repertório que eu avaliei. Perceba que eu não disse que a criança é birrenta, que a criança ela é perturbada, que a criança ela é inquieta, agressiva. São palavras generalistas e adjetivos. São adjetivos. Você precisa descrever. Então, eu não vou dizer ela é agressiva. Não, ela não é agressiva. Mas apresenta agressividades quando frustrada. Ela apresenta agressividade em que nível ela me dá tapas ou dá tapa em si. Ela se bate.
Repertório que queremos conquistar. Aceitação da rotina, aumentando a concentração e tempo de mesa para 20 minutos corridos. Substituir ações agressivas por linguagem. Preciso de pausa ou vamos negociar. Então, toda vez que ela apresentava os tapas, ela tentava me bater, eu bloqueava, ela batia nela mesma, que aí é mais difícil de você fazer a contenção. Era isso que eu queria mudar, entendeu? Eu quero substituir. Tá, todo comportamento tem uma função. Então, esse tapa, ele é uma comunicação. Ela tá dizendo, eu não gostei de você ter feito isso comigo, eu não quero fazer isso. Né? Eu tô incomodada com essas circunstâncias. Então, o que a gente vai modelar? Eu fiz, olha, não é saudável você se bater e me bater. Você não tem esse direito. Ela precisa entender. Mas tá, e o que ela faz com essa raiva, com essa vontade de bater? Antes de chegar à vontade extrema de bater, de dar os tapas, ela precisa entender que ela precisa de uma pausa. Então, faz um cartãozinho de comunicação alternativa, faz um gesto, cria alguma coisa entre elas que justifique ela pedir, eu preciso de pausa. Eu preciso de pausa. Pronto. Ou ela usar a linguagem. Eu quero levantar. Eu quero comer. Eu quero fazer não sei o quê. Então, a gente precisa substituir essa agressividade por um comportamento socialmente aceito. Materiais. Brincadeiras que envolvam sensações táteis, auditivas e olfativas. Contação de história, jogo de imitação e faz de conta. Esse material vai me dar embasamento para eu criar o plano de aula que a gente discutiu na formação. E por último, como será estimulado no AEE? Sessões regulares com repetição da organização do atendimento para previsibilidade, atividade de atenção e concentração, uso de jogos e materiais que incentivem a linguagem na comunicação, contação de história, expressões faciais exageradas, alternando volume alto e baixo, usar o time do ratinho para estabelecer noção temporal. Então, meio que eu mostrei ali mais ou menos como é que eu vou trabalhar, porque vai nortear a forma como eu vou escrever. E aí tem os outros modelos para vocês dos objetivos, seguindo a mesma linha, mais uma página de avaliação, que naquele determinado período eu vou dizer se eu atingi esses objetivos ou não. E a assinatura embaixo. Ok. Esqueci a água. E tem também na mesma página o PDI do segundo semestre, que são os objetivos da aprendizagem do segundo semestre. Ou seja, eu apliquei esse no primeiro semestre, mas já tenho planejado aparentemente o segundo, vamos dizer assim. Perceba, eu vou lá, vou fazer a avaliação, quais são os objetivos que eu alcancei, e aí eu vou formular os próximos objetivos do segundo semestre. Vocês vão perceber que eu botei objetivos similares no segundo semestre. Por quê? Porque é uma criança nível 2 de suporte. Então, os ganhos foram discretos. Então, eu só aprimorei um pouco mais, mas os objetivos praticamente continuam o mesmo. Só que eu acrescentei, só tem um objetivo no segundo semestre, porque foi só para vocês terem uma ideia. O que eu acrescentei no do segundo semestre, eu acrescentei 2 itens. Como a família pode estimular em casa e como pode ser estimulado na sala de aula regular, tá? Então, eu acrescentei isso no plano do AEI. Vamos lá? Pausa, 23 minutos aqui já. Vou interromper e faço um novo vídeo para o PEI escolar de sala de aula regular, tá? Qualquer dúvida, escreva aqui. Eu não sei se vai para o YouTube, se eu vou conseguir rodar no WhatsApp. Mas, de toda sorte, se você chegou nesse vídeo de paraquedas, eu estou discutindo um modelo de sugestão sugestivo para um PEI para os professores do AEE, tá? Nossa realidade é escola pública do município de Salvador, Bahia, Brasil, tá bom? Beijo e até a próxima.